Amém? Glória a Deus. Meus amados, hoje nós estamos dando início a mais uma empreitada, né? A mais uma jornada, e essa é muito célebre e de extrema importância para o curso, né? Para que a gente consiga ampliar os nossos conhecimentos. E desta feita, estamos dando início ao módulo chamado de livros poéticos, tá bom? Quem ainda não recebeu seu material, já está ali na secretaria, ela vai passar, e aquele que não adquiriu é só procurar a nossa secretária, ela já está com o material em mãos, tá? E este módulo, ele é um módulo muito importante, assim como os outros, porque ele trata de uma transição do que é do hebraico para o grego, culturas e práticas, assim como as hermenêuticas bíblicas, né, como se pode dizer. Então, nesse módulo, nós iremos aprender muita coisa, inclusive a respeito de algumas polêmicas, né? Tá? Então, sejam bem-vindos ao módulo dos livros poéticos, tá certo? Fiz aqui uma lista dos livros que nós iremos estudar no curso deste módulo, tá bom? Serão aí 5 encontros, se não me engano, e esses 5 encontros dá bem certinho para um encontro para cada livro. Então, eu peço a colaboração dos irmãos para que possam, aquele que tem o material, possa dedicar algumas horas, alguns minutos ali, estudando, fazendo a leitura, para vir para a sala de aula, de modo que a gente consiga remir o tempo, né? Porque se os irmãos conseguirem ler, estudar, ampliar, aqui a gente já consegue ser pontual, e aí fica melhor, né? Gosto de deixar tudo a cargo do professor, aí eu vou me obrigar a ler, né? Ficar lendo, aí o tempo não nos é favorável. Então aqui nós temos os 5 livros que iremos estudar. Hoje nós iremos estudar a respeito de Jó. Todavia, dentro desse escopo está Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Cantares de Salomão, né? Eu não botei aqui porque eu vou usar essa parte aqui, tá bom? Então Cantares. Quem aqui já tinha ouvido falar que esses livros, em nossa Bíblia Sagrada... A minha voz? É que eu estou me recuperando também das gripes, né? Aí a minha voz não está fluindo bem, né? Mas melhorou? Daqui melhora? Glória a Deus. Então, quem aqui já ouviu falar que esses livros, nós mencionamos, eles fazem parte e são classificados como livros poéticos? Quem já ouviu falar? Amém? Glória a Deus, que bênção. Hã? Sim. E o quê? Ah, sim, isso. Exatamente, né? Ampliando, né? Sabedorias, isso. Só que Salmos, ele entra como sendo de livros liríacos, que quer dizer o quê? São livros de músicas, né? De música. Ele, na verdade, não chega nem a ser, na sua totalidade, um livro, mas sim louvores, né? É como se fosse a harpa cristã, né? Digamos assim, forçando, né? Claro, forçando, como se fosse a harpa cristã. Então, o Salmo seria uma harpa, né? Basicamente isso aí. Claro que não é na totalidade, repito, né? Não é na totalidade, mas é tido dessa maneira, tá bom? Que bênção, né? Ó, se aproximando. Tá certo? Então, dentre os livros que serão mencionados no decorrer deste módulo, alguns irmãos têm alguma particularidade com algum deles?
Dentre eles aí tem um dos livros mais conhecidos do mundo, né? Salmos. E uma das histórias mais conhecidas também, né? É por isso que eu faço essa pergunta, porque é um pouco polêmico. Por exemplo, eu conheço pessoas muito de perto mesmo, que disse que Cantares não era nem para estar na Bíblia. Por conta do seu enredo, né? Então, assim, acho que não foi inspiração divina, né? Como é que vai trazer, né? Os irmãos conhecem o conteúdo, amém ou não? Eu estou partindo do pressuposto que os irmãos já leram, certo? Já conhecem. Então, vamos aqui. Quem foi que escreveu Jó? Desconhecido, né? É desconhecido tanto a sua autoria quanto a época. Só que aí vamos trabalhar em cima de suposições aqui, né? As conjecturas, né? Amém? Não sou eu que vou inventar, viu? Tá na história já. Tá certo? Então, a autoria de Jó é desconhecida. Não foi Jó que escreveu? Não, né? A pessoa de Jó, não. Então é desconhecida. A sua época, em que época foi escrito? É incerto. Todavia, como se identifica, né? Enfim, como se identifica? Você vai analisar pelas palavras usadas no livro. Por exemplo, tem termos que eles eram muito usados em determinada época. Assim como as colocações, as regiões mencionadas, os hábitos, vícios de linguagem, tudo isso estão lá, está inserido ali. Então, são eles que vão nos dar pontos, nortes, vão nos dar sinais de que época foi escrito, certo? Então, isso é em qualquer coisa. Por exemplo, aqui, sempre não tem, né, aquele vício de linguagem? Toda pessoa tem uma palavra que é peculiar dela, ela gosta muito de usar, né? Não tem? Por exemplo, aqui na congregação, tem uma pessoa aqui que eu vou perguntar a vocês quem é. Eu vou só dizer. Tem uma pessoa aqui que ela, vez por outra, ela gosta de dizer que determinada coisa é efêmera. Efêmera. Quem lembra? Isso é para quem é daqui, né, da congregação. Quando está pregando, fala que é efêmera. Não sei o que, é efêmera. Sabe não? Sério? É o pastor Pedro. Né? Discute doutrina. Já falando, aí, isso aqui é efêmero. Tá falando, isso aqui é efêmero. Isso aqui é efêmero. É uma palavra assim que existe, está no vocabulário, mas é pouco usada. E como ele está usando, fica peculiar dele. A gente começa a observar. Sim, observador, né? A gente observa e acaba que lembrando, quando alguém fala por aí, você lembra de quem? De lá. Entende? E assim, muitas outras, né? Você deve perceber. Eu tenho meus vícios de linguagem. Eu gosto muito, até minha filha observa, eu gosto muito de usar o portanto. Portanto. Eu uso muito portanto. 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 Qualquer coisa, portanto. Não sei o que, portanto. Não sei o que, portanto. Eu uso muito. Daqui a pouco eu mudo, né? A gente vai mudando. Então, cada um tem. Por exemplo, é muito peculiar aqui do Ceará usar o né. Né? Né? É peculiar nossa aqui, é do Ceará isso aí. Né? Então, assim, se escrevêssemos um livro e daqui a 1000 anos alguém fosse descobrir, rapaz, em qual época foi escrito esse livro? Aí fosse procurar nos anais da história e iam descobrir que existe uma região do Brasil chamada região Nordeste, e nessa região tinha um estado chamado Ceará, e era peculiar das pessoas que moravam ali usar esse termo, né? Então, aí começava a tentar pontuar para saber onde estava.
Então assim acontece com o livro de Jó, certo? Porém, vamos para cá. Eu já falei para os irmãos a respeito da Bíblia em ordem cronológica, já falei? Tá meio feinha, né? A minha tá né? Ordem cronológica. Nela, eles se arriscam, né? A dizer assim, pá, é aqui. E eles colocam a data de Jó sendo antes de Abraão. Na nossa Bíblia, na Bíblia comum que se usa, né? Na Bíblia comum que se usa, a Bíblia tradicional aqui pra gente, Jó está onde? Jó está em qual posição lá na Bíblia? Antes de... Não. Não. Jó na nossa Bíblia, na Bíblia comum, na tradicional. Salmos, né? O livro de Jó, né? Em Salmos. Porém, a vivência de Jó não se sabe. E aí, na Bíblia em ordem cronológica, os editores dela, ele é o Frank Glass, ele diz que a vivência de Jó viveu, existiu numa época precedente de Abraão. Por que ele diz isso? Por conta da linguagem que é usada dentro do livro. Usa-se muito a linguagem patriarcal. E a idade de Jó também denuncia isso. Entende? Então, como no texto bíblico vai mostrar que ele tinha aproximadamente uns 140 anos de idade, em qual época que as pessoas tinham essas idades? Percebe? Né? Fica algo assim mais plausível. Aí jogam para lá, atribuem para lá a época, certo? A época de vivência. A época de escrita. Aí já diz, não, agora na escrita, acredita-se que foi ali por próximo de Salomão. Então vamos pegar as datas aqui, só para a gente ter a noção. Agora nós já fizemos nas aulas passadas, mas vamos pegar aqui. A época de Abraão, botar aqui Abraão, né? Inclusive aqui ele traz até algumas datas e ele pontua assim uma coisa muito precisa, muito arriscada. Deixa eu só botar aqui para os irmãos entenderem e depois, ó, é aproximadamente, tá? Vou botar aqui aproximadamente 2000 antes de Cristo, certo? Aqui é o que? De vou botar aqui barra Jó, Abraão barra Jó, aproximadamente 2000 antes de Cristo. Esse tempo aqui que estamos referindo é de escrita ou de vivência? Vivência, certo? Vivência. A escrita, tanto ele quanto o nosso material, vai dizer que foi aproximadamente, de novo aqui, ó, é 974 até, vou botar os limites, 585 também antes de Cristo, tá? Aqui já é o período de quem? Aqui assim, ó, Salomão barra esse período aqui é o período do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor foi lá e saqueou Jerusalém, levou naquelas três saques, né? Foram 3 vezes que ele foi lá. Numa levou as pessoas jovens e tudo cativo, na outra
saqueou a cidade, levando destruindo o templo, levando os utensílios do templo, né? E na outra, ele foi lá e tocou fogo na cidade, jogou sal na terra, para que a terra se tornasse infrutífera, né? Aí acabou com tudo, devastou total, para que se voltasse para lá, não conseguisse reestruturar a cidade. E durou tempo, foi muito tempo realmente, para voltar. Mas aí teve uma ação divina depois, né? Aí, nesse período, acredita-se que Salomão e... Tá falhando. Jeremias, tá? Assim, é um ou outro. Aqui é a época, que é escrita. Vejam que tem um lapso temporal gigantesco, né? De um para o outro. E ainda existem alguns que defendem a linha de que Jó, ele é da região dos árabes e que era uma lenda. Você ainda tem essa, né? Para acabar de piorar as coisas. Só que para nós, os cristãos, que acreditamos no que está escrito na Bíblia e temos ela como a palavra de Deus, não é que contém, ela é. Então, nós acreditamos que não é lenda, que é verdade, de que ele existiu, era uma pessoa, existiu, realmente. A época, provavelmente aqui. Quem escreveu, provavelmente aqui. Então, para nós é mais plausível aceitar dessa forma, tá certo? Então, eu falo nós, cristãos, que falaram a respeito dele, exato, né? Tá certo? Dá para gerir dessa forma? Dá? Eu estou indo direto ao ponto, tá? Sem enrolação, né? Amém? Alguma pergunta? Exato, aí vem aqui, ó. Isso aí é boa, viu? Aí existe também a crença de que foi Moisés que escreveu, certo? Vem essa crença. Por que vem essa crença, né? Com a pergunta do nosso amigo, nosso irmão. Por que vem essa crença de Moisés? Porque esse período aqui, ó, aqui, ele é antes de Abraão. Acredita-se que aqui foi antes de Abraão. E quem escreveu por revelação a respeito de Abraão, os patriarcas, né? Foi quem? Moisés. Aí acredita-se que, por ele estar no rol dos patriarcas, tenha sido Moisés. Aí eu venho com o meu vício de linguagem, né? Todavia, se, aí é a refutação, né? Se tivesse sido Moisés, estaria na Torá, Pentateuco lá, né? Na Torá, e não está. Entende? Nem está lá na Torá, e nem a linguagem que se for usada era a linguagem que usava-se no Pentateuco por Moisés. Então, refuta-se dessa forma. Aí, pela linguagem que foi usada, não era uma linguagem usada aqui. Por exemplo, uma das linguagens que Moisés usou bastante, que é até um dos termos que muitos se falam, é Elohim, ou Elohim, né? Ele usava bastante, Moisés usou muito, mas muito mesmo, desde o começo. E o Bereshit, Bará, Elohim, lá do começo, no princípio, criou Deus, lembra? Aí ele usou muito. E não se encontra o termo de Elohim, que Elohim aqui quer dizer, deixa eu usar aqui outro, quer dizer, na transliteração,
Deus, só que no plural. Vitor. Aí, Deus no plural. Entende? Elohim. Deus no plural. E abrindo parênteses aqui, né? E tem o Elohá, que é Deus no singular. Aí, por conta desses termos, os teólogos, os estudiosos da Bíblia Sagrada, os eruditos que zelam e investigam as Sagradas Escrituras desde o seu original, pegando lá dos maçoréticos, eles percebem essas peculiaridades. E aí, por notarem essas peculiaridades, uma palavra de vício de linguagem, uma palavra que se usava na época, palavra que só veio ser usada depois, por perceber isso aí eles começam a tentar classificar. E a classificação é que, por conta dessa palavrinha, que era usado muito por Moisés, e não se encontrar tanto aqui no livro de Jó, aí acredita que não foi ele. Entende? Deu para... Aí assim, não se encontrar muito, não colocar lá no seu grupo, Não estou entendendo assim. Tá afirmando. Não se encontra no verdadeiro. Moisés, isso. Não se encontra lá, seja um pode. Por não se encontrar? Não. Exato. Muito boa pergunta, viu? Exato, a divisão, entendi. Entendi. Viu, irmãos? Ó, o irmão está perguntando aqui por que foi... Estou ajeitando aqui, viu? Por que foi classificado como poético? Se, de repente, tivesse sido escrito por Moisés, não deveria estar lá, ao invés de poético, né? É nesse sentido? Não poderia ser escrito por Moisés, porque se fosse escrito por Moisés, não estaria no verdadeiro. Sim, os questionamentos, exato. Isso. Mas eu acredito que eles não colocaram lá por ser poético. Entendi agora. Entendi. A divisão da Bíblia. Exato. Né? Agora sim. Na ordem histórica, né? Exato. Perfeitamente. Mas está lá mais na frente, né? Exato, perfeitamente. Nesse sentido, né, o irmão está colocando assim, que poderia ter sido escrito por Moisés, todavia, lá na Septuaginta, quando foram classificar, aí classificaram ele como sendo poético pela sua linguagem. Porém, foi escrito por Moisés, lá naquela época, né? Na colocação, né? Na opinião, autoria mosaica, perfeitamente. E está aberto, né? Porque é desconhecido. Viu, irmão? Quero até deixar isso aqui bem claro, né? A autoria fica aberta aí, viu? Para os futuros teólogos investigarem. E tem um aqui já batendo martelo. Tá batendo. Tem um aqui já dando a sua sugestão, dizendo que foi Moisés. Perfeito. E é um bom raciocínio. Muito bom, viu? Parabéns. Muito bom. Aí, como a gente estava falando, os demais foram investigar a linguagem usada dentro do livro, né? Foi, né? Perfeito. É benção, né? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Pode deixar até a relaçãozinha lá, que dá certo. Obrigado, viu? Vai ser o. Então é isso. Muito bom, né? Tá vendo como é bom instigar que os irmãos venham a pensar? Entende? É isso. Isso é
é assim, é intrínseco do estudo teológico. Nós somos convidados a pensar, a meditar, não é assim? Tem que meditar na palavra, é isso. Então vamos aqui, vamos avançar. Aqui ele vai, por ser a primeira aula, eu vou ler essa parte aqui. A introdução aos livros poéticos. No meu material é a página 6. A introdução dos livros poéticos. Tá batendo? Ótimo. Que bom, ainda tá atual. Atualizado aqui. Então vamos aqui. Para se compreender e apreciar os livros poéticos, é importante reconhecer, em primeiro lugar, as características, os objetivos e as singularidades da própria poesia. Assim como a nossa poesia tem suas características próprias, a poesia hebraica também possui as suas e precisa ser bem entendida, certo? Nós vamos estudar nesse módulo também um pouco a respeito das peculiaridades da poesia hebraica. Tá? Por que a poesia hebraica? Porque foi o idioma no qual o livro foi escrito, certo? Então, se ele foi escrito na linguagem hebraica, nós precisamos entender um pouco do hebraico, certo? Mas nós não vamos aprender hebraico aqui hoje, tá? Calma aí. Nós vamos apenas tentar compreender como se caracteriza a poesia hebraica, pela qual foi classificado este livro como um livro poético, certo? Aí diz assim, a definição da área poética. Poema é uma composição literária, geralmente em forma de versos, que expressa uma ideia ou um sentimento. Embora muitas seções da Bíblia contenham um pouco de poesia, os hebreus identificavam 3 grandes livros poéticos. Quais eram? Que os hebreus identificavam? Jó, Salmos e Provérbios, né? Na classificação da Vulgata, a Vulgata que a gente estudou lá em Bibliologia, está também incluída os livros didáticos, que é o da Didaquê, né? Didaquê é de ensinamentos, ensinos que os hebreus passavam das mães para os filhos, ensinando no caminho, certo? É a Didaquê. E a Vulgata, ela classifica esses livros como sendo da Didaquê, ou seja, os livros de ensino, os livros de ensinamento, os livros em que os pais transmitiam para os seus filhos, certo? Não era aquele livro doutrinário, assim, doutrinário que a gente fala no sentido de exortar, mas era de ensinar. Está ensinando sobre as experiências da vida, sobre as decisões da vida, certo? Muito parecido com o que a gente vê lá em Provérbios, né? Está muito claro lá, dizendo, filho meu, não é assim? Percebe? Então, essa linguagem, ela é classificada como ensino. Ela é incluída nos livros da didática, tá? Perceba que uma palavra já puxa assim para você ampliar, né? Só porque está dizendo que é um livro didático, aí você dá uma parada. Livro didático. Por quê? O que é? Como assim? Né? Didático. Aí você vai buscar. E o didático vem do didaquê, que é de ensino. Então eram livros de ensino. Os pais passando para os filhos. Certo? Porque é diferente, irmãos, os livros proféticos, aonde era Deus falando para o povo. Entende? Ou povo tentando falar com Deus através dos sacerdotes. Aqui não. São livros de didática. O didaquê é onde não é Deus falando para o povo, nem o povo falando com Deus. É os pais passando para os filhos. Ou os mais velhos passando para os mais novos. Entende? A linha aqui tá? É como se fosse na linha horizontal aqui, ó. É nós entre nós.
Os mais experientes passando para os menos experientes. Os mais antigos, mais velhos, passando para os mais novos. Os pais passando para os filhos. Entendeu? Então eram livros classificados nessa forma. Daí pode-se explicar a questão da inserção de cantares na Bíblia, né? Entende? Né? São ensinamentos de os pais para os filhos, de pessoas para experientes, para outras. É experiência, passando de experiência. Aí ele diz assim, que na classificação da Vulgata, né, são os livros didáticos, perfazendo um total de 5 livros, geralmente chamados de poéticos. Esses 5 livros foram mais tarde divididos em 2 grupos, denominados livros de sabedoria, que foi o que o irmão Rosanildo falou agora há pouco. Foi? Não, a irmã Maria José, perdão. A Maria José falou agora há pouco a respeito da sabedoria. E aqui ele coloca como ínicos, né? 3 livros de sabedoria: Jó, Provérbios e Eclesiastes. E 2 livros ínicos, Salmos e Cantares. Percebam essa diferença? Né? Os livros ínicos são o quê? Livros de cantar, para salmodiar, né? De hinos. Exato. Entende? É como se fosse a harpa cristã. Né? Se você pegar a letra dos louvores da harpa cristã e tirando ali o refrão, tirar o refrão e deixar só as estrofes, são ensinamentos, né? São situações que lhe levam a adorar a Deus, a buscar a Deus, né? Tirando o refrão, porque no refrão você vai ficar repetindo, né? Vai lá e volta, vai lá e volta. Tirando ele, você vai ver que, entende? É que às vezes a gente escuta pessoas que têm lá para falar, vai ler aquele salmo. Ele chama capítulo e outros chamam número. Muito boa. Correto, é número ou capítulo? Pronto, perfeitamente. Boa pergunta. Na verdade, é assim, quando que se usa a terminologia número ou capítulo? Trazendo aqui para a nossa realidade, para os ensinamentos aqui do Brasil. Quando se tem um livro normal, usa-se capítulo. Ok, livro no geral, capítulo. Porém, quando se trata de poesia, aí numa poesia ela é feita por linhas, né, por versos. Então, se é um verso e no todo é uma poesia, não se usa, não se aplica. A própria ABNT não permite usar capítulo em uma poesia. Poesia, ela tem a numeração e os seus versos. Num capítulo, você tem, trazendo aqui a linguagem bíblica, você tem capítulos e versículos. Já na poesia, você tem números e versos. Nem versículo é adequado chamar na poesia. Nem versículo, é para chamar de verso, porque é um verso. É verso, é prosa, né? Então, a forma mais adequada para nós aqui que estamos numa sala de aula de teologia, é muito adequado e quase que exigido que falemos correto. Qual é o correto? Quando eu estou me referindo a um livro de poesia, número e verso. Certo? Número e verso. Exatamente. Todos esses aqui, ó. A partir de hoje, né, meus irmãos que estão na sala de aula aprendendo, vocês, quando forem se referir a qualquer um desses aqui, refiram-se, façam menção, se pronunciando da seguinte forma: abra sua Bíblia, qualquer um desses. Não, qualquer um desses.
Por que qualquer um deles? Porque na sistematização da teologia, eles foram classificados, desde a Vulgata até a Septuaginta, como sendo poéticos. Todos eles. Né? Todos eles, todos, são poéticos. Foi. Já assim, né? Como qual? Número, né? Do jeito que está saindo hoje. Que benção. Está sendo autêntico, né? Irmão Pedro, não se preocupe não. Irmão Pedro, não se preocupe, porque ainda vai ouvir coisa. Rapaz, tem hábitos. Às vezes é hábitos, e às vezes é porque foi ensinado para essa pessoa, daquele jeito. Aí a gente também não pode, né, classificar, porque nem todos tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo. Concordo, né? Aí, enaltecendo demais, né? É catolicismo isso aí, São Santa Ceia. Exato. Só a ceia. A ceia do Senhor. São João, Exato. Nesse raciocínio aí, né? Então vamos aqui. Então, todos aqui são tidos, tanto pela Vulgata quanto pela Septuaginta, como poéticos. E se foram classificados como poético, logo implica dizer que quando eu for me referir a eles, eu tenho que dizer: abre a sua Bíblia no livro de Jó, número tal, verso tal. Quem achar ruim, vai dizer: não, depois eu lhe explico. Né? Se assim, para ser educado, não, eu te explico, só um detalhezinho. Faça a sua inscrição lá na escola teológica. Brincando, viu? Mas é nesse sentido, amém? Ficou claro, irmão? Tá bom? Glória a Deus. Aí, aqui nas características, características da poesia hebraica, olha, as características, vamos ver as características. Aí tem aqui, o paralelismo. Não se preocupe, não é aula de português, viu? Português é uma benção, né? Paralelismo, né? A essência do paralelismo. Aí ele traz aqui exemplos. Vai trazer exemplo. A poesia hebraica enfatiza mais o ritmo da ideia do que o ritmo do som, pois a mente oriental está mais interessada no conteúdo da ideia do que nos meros artifícios literários. Essa característica é chamada paralelismo. A primeira linha do poema é paralela ou equilibrada com a segunda ou com as linhas seguintes em uma das diversas maneiras. Tal coisa pode ser feita em dísticos, que no caso, muito obrigado, Deus abençoe, que tem os dísticos e os trísticos. O dístico é onde tem dois versos dentro da estrofe, e o trístico tem 3 versos dentro da estrofe. Passando daí é estrofe. Qual é a ideia disso tudo? É que na poesia hebraica ele vai trazer o sentido, o ritmo dele vai ser na aplicação da ideia, do sentido pelo qual ele está falando. Diferente da nossa poesia aqui do Oriente, aqui do Brasil pelo menos, né? Nossa poesia, ela é no ritmo. Por exemplo, tinha muito, né, cantoria, não sei se era cantoria, aquele pessoal que ficava na rodoviária, repentista, né? Um falava e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Repentista, né?
Embolador, né, também, embolador, não é assim? Né? Na viola. Pronto. Mas lembro que eles falam coisas que rimam, né? Vai rimando. Mas essa rima, ela vai em torno do som, da acústica ali, da sintonia, né? A rima deles. Já a rima hebraica não é em cima do som, é em cima da ideia. Por exemplo, ele traz até alguns exemplos aqui, só que ele traz em cima de salmos. Vai trazer alguns exemplos. Lá na frente ele vai mostrar. Aí, vou dar um exemplo aqui do sinônimo, por exemplo, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Rimou alguma coisa aí? Deu para entender, né? Mas entendeu o quê? A ideia. Entende? Teve ritmo? Não. Teve ideia. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Só o sentido, né? E ele troca por sinônimo, os céus e firmamento. Os céus proclamam. Isso é até bonito, assim, no nosso português isso é exigido que faça. Você use sinônimos, para não ficar repetindo a mesma palavra. Entende? Não é assim, né? Hoje já está se exigindo, né? As redações da Bíblia, né? A redação, viu? Hã? Exato, tem vários sinônimos. Vários. Para quem ainda está nos bancos das escolas, sabe do que eu estou falando, que hoje em dia é exigido que você use sinônimos. O pessoal aí que faz redação sabe. Então, aqui ele está usando sinônimo. Olha que é antigo, né? Isso aqui, ó. Tá vendo? É muito interessante, né? É antigo e ao mesmo tempo é atual. Deus é muito lindo, viu? Maravilhoso. Então, isso é muito natural. É o paralelismo da poesia hebraica. E aqui nós estamos falando da sua essência, né? Da essência. Então, a poesia hebraica é isso. E o que eu tenho a ver com isso, irmão? É que nessa ideia, com essa premissa, que você tem que ir para o livro. Com essa premissa. Já sabendo que a linguagem que tem nela é assim. Entende? Que é para você não ir com os seus vícios, com os seus hábitos, querendo ajustar o que está escrito ao seu entendimento. Não é assim. Vocês vão ver isso lá na frente, nas cadeiras de hermenêutica bíblica. Vocês vão ver. Aí vão ser confrontados com isso. Inclusive, foi até até tinha comentado, né, que meu pedido era que a hermenêutica fosse a primeira a ser dada. Tá dessas coisas, né, que é muito importante você entender como é que eu vou para dentro da Bíblia. Como é que eu vou? Com qual premissa? Eu, particularmente, como estudioso da Palavra de Deus, eu amo, faço isso de coração, eu gosto muito mesmo. Eu faço isso, eu vou vazio de mim. Entendeu? Vou vazio para ser cheio dela. Porque se eu já for cheio de conceitos, cheio de pensamento, cheio de ideologia, cheio de tudo e quando eu for nela aqui eu vou mais tentar corrigir. Vou tentar, isso aqui não é assim não. Assim, né? Como um crítico, né? Entende? E isso não é bom. E nem Deus quer que seja assim para nós. Amém, irmãos? Né? Né? Percebe? Tá vendo? Quando você vai assim, vazio de si, daquilo que você sabe, do que é vazio, aí você vai e você se enche dela. Porque é ela que tem que nos encher, e não nós enchermos ela, né? É até pecado, né? Então vamos aqui, aí paralelismo, deu para entender? Que ele não usa ritmo de som, ele usa ritmo de ideia, certo? Isso é a poesia da onde? Hebraica, tá certo? A poesia hebraica. Sempre que você for ler qualquer um desses,
Lembre-se, paralelismo. Paralelismo. A poesia hebraica, ela se pauta, ela priva pelo ritmo da ideia. Então você vai ler os versos todinhos, para você pegar a ideia. Quando você, entendi, agora sim, agora fez sentido, entende? Aí você entendeu a poesia hebraica, tá? Vantagens do paralelismo hebraico. Além de desafiar o leitor a fazer um relacionamento de ideias, e desafia mesmo, viu? Essa característica da poesia hebraica apresenta vantagem especial na tradução. O efeito rítmico e o movimento não se perdem quando traduzidos para outro idioma. Isso aqui é lindo. Porque, olha como é maravilhoso isso aqui. Porque, assim, a poesia hebraica, ela é tão pura, tão centrada naquilo que ela tem como objeto, que mesmo sendo traduzido para outros idiomas, ela continua na sua essência. Entendeu? Para ver como é algo assim tão forte, tão perfeito. Porque qualquer outra coisa que você fale, a exemplo disso é o telefone sem fio, né? Como diz a pessoa diz uma coisa aqui, aí alguém leva a mesma informação para outra, mas bota nas suas próprias palavras, muda ou não muda o sentido? Uma mensagem de WhatsApp, quando a gente não manda o áudio, a gente faz digitar. Você digita com uma intenção. A pessoa vai ler do outro lado, ela vai ler, já entende assim, diferente do que você, o sentido que você digitou. Se você não usar a pontuação correta e a palavra adequada, você pode ser mal interpretado. Entendeu? Então, assim, isso acontece por quê? Por conta da linguagem que... Aqui, um parêntese, eu já vou fechar. É que, infelizmente, o nosso vernáculo linguístico, ele é pobre. Então, ele sofre isso, ele fica sujeito a isso. De você falar uma coisa e a pessoa interpretar outra. Entendeu? Agora, no hebraico, ó, percebam. Olha os anos. E falou lá, traduziu para outro idioma e chegou aqui a mensagem. Percebe como é forte? É algo assim muito puro. Dá para perceber, não? Amém. Glória a Deus. Então é muito... Isso assim é algo magnífico. Extraordinário. Claro que a gente percebe que aqui tem um toque de Deus, né? Por isso que chega na mesma essência, né? É Deus. É Deus. Aí diz assim, que como frequentemente acontece na tradução de características apenas mecânicas, né? A fim de preservar a característica da rima na tradução, por exemplo, o tradutor talvez tenha de sacrificar a ideia precisa para conseguir o efeito de som adequado. Isso aqui ele está falando dos outros, não é do hebraico, isso aqui é dos outros. As outras culturas, o que elas fazem para dar a rima? Elas sacrificam a ideia, sacrificam a uma palavra, troca por outra, dando prioridade ao ritmo, ao som. Sendo que no hebraico não, eles dão prioridade à ideia. O som, se vira aí. A ideia tem que permanecer. Entendeu? Sempre lembrando disso, tá? A genialidade do paralelismo é que permite a tradução para outros idiomas sem alterar a ideia, pois não é restrito a um determinado modelo sonoro de sílabas. Entende? Ele não se prende àquilo ali, né? Tipos de paralelismo hebraico. Claro, não vou exigir que os irmãos saibam de todos esses, né? Mas vamos dar uma lida assim por cima para a gente entender quais são os tipos de paralelismo que se usa no hebraico. Para a gente perceber como chega nessa essência. Os tipos: sinônimo, antitético, sintético, analítico, climático, emblemático e o quiasmo. São muitos, né? Aqui para nós, a gente
nem estuda isso aqui, né, na escola. Claro, talvez isso aqui seja peculiar de quem faz curso de música, ou algo do tipo, de poesia mesmo, né? Não sei nem se tem curso de poesia. Sei, mas talvez seja peculiar deles. Mas assim, não é comum para nós, né? Tem algum poeta aqui? Não, não, né? Tem? Nem aquele romântico que inventa as suas poesias, que cria as poesias na hora. Mas enfim, aqui nos tipos de paralelismo hebraico, tem o sinônimo. O sinônimo é qual? Aquele que pega uma palavra e substitui para outra, mas que são sinônimas. Que a gente deu o exemplo aqui de Salmo 19, verso 1, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, entende? Céus e firmamento, não é a mesma coisa? Sinônimo, certo? Aí tem o antitético. Como é o antitético? A segunda linha expressa ideia oposta à da primeira, fazendo contraste. Vejamos Salmos 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. São opostos ou não? O caminho do justo, o caminho do ímpio, não é oposto? Pronto. Qual é o nome desse tipo de paralelismo hebraico? Antitético. Entendeu? Legal, né? Antitético. E o analítico, deixa eu ver, é o antitético. Agora o sintético. Obrigado. Sintético. A segunda linha completa ou amplifica a primeira. Ou seja, ela completa ou ela amplia, deixa ainda melhor a primeira. Salmo 19, verso 7. Diz o quê? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse aqui, ele exige um pouquinho mais de atenção nossa. Por quê? Porque ele diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita. Está falando de perfeição, né? A lei do Senhor é perfeita. Então, tem aqui a perfeição, a qualidade, e tem um resultado, restaura a alma. Então, ela é perfeita e ela surte um efeito em mim. Qual é? Ela restaura a alma, certo? Eu preciso pensar um pouquinho sobre isso. Aí diz assim, ponto e vírgula, o testemunho do Senhor é fiel. Olha aqui, fazendo uma síntese com perfeita e fiel. E o efeito agora, qual é o efeito? E dá sabedoria aos simples. Ou seja, a lei do Senhor ela é perfeita e ela tem um efeito em mim. Qual é o efeito? Ela restaura a minha alma. E o testemunho do Senhor é o testemunho, fazendo aqui fazendo o sinônimo com a lei, e a lei é o que foi dito por Deus e escrito por Moisés, então é o que é um testemunho, entende? Foi testificado ali, aí o testemunho dele, do Senhor, é fiel, e esse testemunho, ele causa um efeito em mim. Qual é o efeito? Ele me dá sabedoria. A palavra do Senhor não dá sabedoria a nós? Sim ou não? Dá e muita, viu? E muita. A palavra de Deus, irmãos, ela nos coloca em patamares de igualdade com os estudiosos seculares. Ela melhora a nossa linguagem, as palavras que a gente começa a usar, as colocações, a sintaxe, ela melhora muito. Vou dar um exemplo aqui bem brevezinho, de 30 segundos. Uma época eu trabalhava de entregador na moto, no mercantil. Aí tinha um cliente que ele é ex-prefeito. E ele cercado de gente da alta sociedade. E um certo dia eu cheguei na casa dele para fazer a entrega das compras. E ele chegou na cozinha, que eu entregava pela cozinha. Ele chegou na cozinha e ficou lá, parado, esse braço cruzado, olhando. Aí, depois que eu entreguei e tal, agradeci, ele falou assim, tinha 3 empregadas lá, aí ele falou assim,
É esse aí, é? O rapaz, vocês falaram que fala bonito? Já vi um comentário lá, do entregador, né, que fala bonito. Aí eu? É o que foi que eu falei? Aí, não, disseram aqui, as minhas tudo aqui falando, tu fala bonito. Aí eu, amém, mas não sei em que, mas agradeço, né? Aí elas falaram assim, tu é crente, né? Aí eu, sou, graças a Deus. Ah, é por isso. Entende? Aí assimilaram. Então assim, enaltece, engrandece a Deus. Deus é que faz isso na nossa vida. Isso vem da onde? Vai te ouvir, mano? Aí isso vem da onde? Da leitura da palavra de Deus. É de lá. É de lá. Eu tenho um testemunho que eu nem conto. Porque através da palavra de Deus mudou total, senhor. Da água para o vinho, e se tiver outra coisa mais absurda, foi essa coisa. Entendeu? Então vale muito a gente estudar e conhecer. Aí diz assim, o analítico, o tipo de paralelismo hebraico, analítico. A segunda linha apresenta uma consequência da primeira, ou seja, da continuidade. Né? Como é que diz aí o Salmo 23, verso 1? Isso. Nada me faltará. É consequência ou não? O Senhor é meu pastor, certo? Nada me faltará. Tem outra tradução que diz assim, de nada terei falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Só por isso, né? Simples assim, ele é meu pastor e se ele é o meu pastor, vai faltar alguma coisa? Nada, né? Nada. Entende? Então esse tipo de paralelismo é o analítico. E tem o climático, onde a segunda linha repete a primeira e a conduz ao clímax, ou seja, ao ápice, ao auge, ao ponto mais alto. Vejamos, Salmo 29, verso 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ele repetiu ou não? Repete, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Perceberam que ele fez assim? Repetiu, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória, força. Né? Dá para entender? Amém? E tem um emblemático. O emblemático é o quê? A segunda linha ilustra a figura apresentada na primeira. Salmo 103, verso 11. Diz assim, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Enalteceu ou não? Ainda fez uma comparação, né? Ele diz aqui, a segunda linha ilustra a figura. Então ele disse o quê? Quanto o céu alteia da terra, o céu é mais alto ou não da terra? E é distante ou não? Então isso dá uma imensidão, né? Não dá uma imensidão? É mais alto e distante, é algo grande. Assim é a misericórdia dele. Grande, imensa, quase que não tem fim, né? E a Bíblia diz que é infinito. Só que comparado aqui, no emblemático, dá um limite. Porém, ele está falando assim, da imensidão da misericórdia do Senhor. Dá para compreender assim? Amém? E o quiasmo, onde a segunda linha repete a primeira, mas em ordem invertida. Isso aqui é um nó, parece filosofia, né? Né? Parece filosofia. Ó, a segunda linha repete a primeira, mas inverte a ordem. E aí, diz assim, Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Que é a primeira linha, né? Ele diz o quê? Que a segunda repete. E segundo a multidão das tuas misericórdias.
porque ele usou o sinônimo, né? Viu que ele está repetindo, mas usou o sinônimo. E inverte. Aí vai inverter agora. Ó. Apaga as minhas transgressões. Perceba que ele está dizendo assim, ó. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ou seja, coloque em mim a tua benignidade. Estende a mim a tua benignidade, segundo a tua multidão das misericórdias. E apaga as minhas transgressões. Aí vem o colocar e o apagar. É invertido ou não? Né? Entendeu? Por isso que exige assim meditação. A gente não pode ir para a Bíblia, chegar assim, vou 10 minutos. Pronto, já li um capítulo hoje. Graças a Deus, li meu capítulo de hoje. Né? Nem meditou. Palavra-chave. Entendeu? Precisa meditar. É até preferível, aqui ensinamentos, sei lá, como é que as coisas do meu legado, como é que ele diz? Não é? Acréscimos de Salomão, acrescentares de Salomão, as heresias. Mas assim, os meus acrescentares aqui, né? Eu particularmente, eu não sou adepto de você ler o capítulo do dia para cumprir meta. Li o capítulo de hoje. Leu aonde, irmão? Rapaz, lá em casa. Não, qual o texto? Rapaz, foi naquele lá que fala aquilo, daquele jeito assim. Serve de quê? Né? Eu sou mais que ler um versículo, mas medite nele, assim, pegue ele e esmiúce, palavra por palavra, pare na vírgula, dê uma parada na vírgula e pense. Leia mais um pouquinho o mesmo versículo e pare lá no ponto, dê outra pensada. Meu Deus, peraí. Aí lê de novo, sabe, assim, meditando, mastigando ele, palavra por palavra, letra por letra. É muito mais louvável do que você pegar um capítulo inteiro e depois saber nem onde foi. Entende? Eu falo assim, não desestimulando a leitura de um capítulo. Se você conseguir ler um capítulo meditando, é melhor. Entendeu? Claro que é melhor, óbvio. Só que se você tiver pouco tempo ali, só lhe restou meia hora para ler a Bíblia, pega essas meia hora, medite num versículo, você vai ver o efeito disso aí. É outro nível assim, você sai da água pro vinho aí. Outro nível, que aquele versículo você vai dominar, você vai pegar, você vai ser, primeiro, você vai ser cheio, segundo, você vai ser confrontado, terceiro, você vai ser edificado, e quarto, vai transbordar para abençoar outras pessoas. Um versículo, viu? Porque, como diz na Bíblia, basta uma palavra. Né? Ou não? Não é não? Basta ou não basta uma palavra? Uma palavra, já basta. Imagina um versículo. É muita coisa. Hein? Certo? Vamos avançar. Vou passar esse aqui também. Não, eu ainda estou na introdução, né? Misericórdia. Queria passar algumas coisinhas aqui, mas vou pular logo para o livro de Jó. Vamos para o livro de Jó, tá? Mas eu gostaria que os irmãos lessem, tá bom? Página 8, é 8 de vocês, que fala dos versos líricos, poéticos. É assim? Página 8? Pronto. Leia, tá bom? Leia em casa isso aí. É muito rico isso aqui, tá? Isso aqui é muito rico. Inclusive, ele traz até aqui. É aqui que fala o lírico, por exemplo. É aqui que fala de ser cânticos, né? De ser hinos. E aí ele vai trazer a questão dos instrumentos que eram usados quando se lia salmos. As regras aqui da poesia, ela traz aqui, o instrumento que era usado. Quando fosse ler salmos, quando for ler provérbios, quando ler os poéticos, aí os líricos, né? Os líricos,
Porque os líricos, é oriundo da palavra lira. E lira é esse instrumento aqui do meio, ó. É lira. É um instrumento musical. Então tinha os livros líricos. Que eram quais? Os que se liam tocando a lira. Aí eles, como é oriundo da lira, aí eram os livros líricos. Certo? Está aqui na página 8. Tá? Aí esse instrumento aqui do meio, ó, tem de vocês, né? Esse instrumento do meio. E ele é muito parecido com a harpa. Só que a harpa é maior. A harpa ela é um instrumento triangular que se toca sentado e ele tem uns pedais. É o instrumento que Davi tocava para aliviar, né, aqueles espíritos que atormentavam Saul. Né? E ele tocava e era só Davi, viu? Interessante, né? Não tinha outra pessoa, era só Davi. Quando Davi tocava, saía. É a unção, né? Não a presença da pessoa. Aí a harpa é tocada assim, a pessoa fica de lado porque ela é grande. E aí com uma mão você toca da metade das cordas para cá e com a outra mão da primeira das cordas até a metade. Então fica assim, uma mão toca aqui, a outra mão toca aqui. Sentado e pisando os pedais. Né? Tem uns pedalzinhos no chão igual quem toca guitarra. Né? Quem toca guitarra tem um pedal no chão que eles fazem um negócio aqui e dá uma pisada, né? Já viu? Eu não sei pra quê, eu não entendo. Pra mim não muda muita coisa, né? Mas pra eles tem um efeito grande, né? Que toca e pisa, depois pisa de novo. Mas era usado dessa forma. A harpa, ela tem um pedalzinho, a harpa. Talvez para deixar mais agudo, mais grave, não sei. Ela tem um pedal, a harpa. Então, tem a harpa e tem a lira. Os dois eram usados na leitura dos Salmos e Provérbios. Tá? Pronto. Agora vamos para o livro de Jó, finalmente. Chegar aqui no livro de Jó. A introdução para a gente entender sobre a poesia, né? Poesia hebraica. Agora vamos para o livro de Jó. O livro de Jó, a gente já falou sobre a autoria, né? Aqui no livro, ele traz a ideia da autoria mosaica. Né? Ele fala assim, há algumas opiniões discordantes quanto à autoria desta obra. A tradição judaica, ela traz lá na sua parte do Baba Batra, que essa parte aqui é uma tradição. O judaísmo, irmãos, eles têm muitas tradições, mas são muitas mesmo. Então, cada tradição tem os seus ensinamentos, as suas regras. E existe uma delas adota essa ideia. E ela é essa aqui, ó, é o Baba Batra. Aí, a referência de onde se encontra 14A, 14B e 15A. É como se fossem as páginas, certo? Aí, declara que o autor foi Moisés do livro de Jó. Vejamos algumas objeções. Aí vem das objeções. Objeção é aquele que é contrário, aquele que discorda, certo? Veja bem, a tradição judaica, uma tradição, ó, há algumas opiniões discordantes quanto à autoria desta obra. A tradição judaica, que ele está mencionando, declara que o autor foi Moisés. Porém, vamos ver as objeções. Aí as objeções dizem assim, a obra foi escrita no mesmo estilo de Provérbios. Este estilo literário teve início no período do reinado de Salomão. Entende? As objeções, né? Quem discorda, por exemplo, tem quem diga que foi Moisés, e quem diz que não foi, diz que é quem? Aí diz, aí vai falar assim, a obra foi escrita no mesmo estilo de Provérbios. E quem escreveu Provérbios? Salomão. Então o que ele está dizendo? Se foi no mesmo estilo, pode ter sido Salomão. Entende como é? É assim que se examina as escrituras. É assim que você pega, você lê e pensa assim, rapaz, está usando essa palavra que eu já ouvi. Quem fala essa palavra é fulano. Lembra que eu falei aqui a palavra que o pastor Pedro gosta de falar? Se eu perguntar o versículo, qual versículo o pastor Pedro gosta de mencionar? Sabe ou não sabe? Pois é. Não foi ele que escreveu, mas por ele falar, fica sendo ele, né? Entende? 1 Coríntios 15, 58.
Entende como é? Você assimila logo. E assim é um estudioso da Bíblia Sagrada. Nós aqui, geral, nós precisamos ser assim. Como estudantes da Palavra de Deus, como teólogos que vocês serão, precisa fazer assim. Ler a Bíblia, ler, examinar, palavra por palavra. Por que usou essa palavra bem aqui? Por que ele não botou bem acolado? Ver assim, isso aqui é típico de fulano. Olha, fulano fala desse jeito. É assim. Entende? E anota, e risca, pega o dicionário, é assim, certo? Esse é o perfil do teólogo. Tá bom? Aí, ele diz assim, ó, a obra foi escrita no mesmo estilo de Provérbios. Olha o que a pessoa foi examinar, o estilo da obra. E ele viu que é o mesmo de Provérbios. E quem escreveu Provérbios? Salomão. Então atribui-se para Salomão. Outra objeção. Se o livro fosse de autoria mosaica, sua posição no cânon seria diferente. Jó é classificado como o Ketubim, escritos, e se encontra dentro do texto massorético, entre o livro de Salmos e Provérbios. Aqui no Ketubim, né, que ele está falando nos escritos, porque para nós ele está antes, né, antes de Salmos. E aqui nos escritos judaicos ele está entre Salmos e Provérbios, está no meio. Percebe? Por isso que é importante você ler e entender como está. Na Bíblia judaica ele tem uma posição. Na nossa Bíblia, ele tem outra posição. E na literatura hebraica tem outra posição. Entendeu? E aí, como se resolve isso? Examinando. A história está aguardando vocês para tentar descobrir. Certo? Aí diz assim: se ele fosse uma obra mosaica, certamente seria colocado na mesma categoria que a lei, né? Em pé de igualdade com a lei, a Torá. É o aqui, né? Não é eu não, viu, Zinho? Tá aqui. Aí, ou subsequente a ela, ou seja, lá, talvez ali, terminando Gênesis, né? Terminando Gênesis, deveria vir Jó. Tipo isso, fosse eu, né? Eu faria assim, terminou Gênesis, entra Jó. Aí depois de Jó vem Êxodo. Só que, terminando Gênesis, entre aspas, porque tem a história de José, né? Então teria que estar antes de José. Depois de Abraão, ou antes de Abraão. Ficaria por ali. Né? Por ser autoria de mosaica, entendeu? Estou indo na linha de raciocínio de ser Moisés. Sendo Moisés que escreveu, era para estar lá. Jó primeiro, exatamente. Dos fatos. Dos fatos. Porque o que se usa, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Porque o que se usa é verdade passada. O ano judaico. Aqui, ó. A organização cronológica. Vai entrar aqui, ó. A organização cronológica, né? Aí ele traz a eternidade, tal, a criação. Ele começa pela eternidade, depois vem a criação. Aí vem o dilúvio, a era dos patriarcas. Sabe? Aí vem a era dos patriarcas. Olha o ano que ele sugere, 1967. Olha como é aproximado, não? 1967. É o acontecimento. O acontecimento. A linguagem é depois. Tem. Até Moisés, Tem. Não dá pra encaixar. Ainda tem tanta coisa, viu? Tem tanta. Ó, Gênesis 11 e Gênesis 12. Menino, tem um buraco ali. Gênesis 1, verso 1 para Gênesis 1, verso 2.
Oxi. Eu sei, mas vai encaixar com É, nossa aí. né? Nossa aí. Sairia. Aí aqui, na era dos patriarcas, ele começa com quem, ó? Com Jó. Acaba foi ousado, né? Ó. Botou aqui, ó. Jó, Abraão, Isaac, Jacó e José. Aí, ó. Legal, né? Hã? Não, isso aqui é para estudo aqui. É para você. Hã? Dá, você. Eu fiz uma glossa nele, né? A glossa é escrita assim, assim. Aqui, ó. Fiz uma. Cadê? Cadê? Aqui. Faz tempo, viu? Chega, a cor azul tá meio. Parece uma Xerox, né? Aquela época dos carbono, né? De rodar a prova. Mas fui eu que. Esta obra não segue a ordem cronológica dos acontecimentos, tal, propriamente dito, mas sim, um relato, não sei o que. Eu faço o meu adendo, né? Um adendo ali. Aí aqui, outra objeção. A lei, aqui já é partindo da lei, né? A lei era a referência para as demais obras do Antigo Testamento. Seria difícil que uma obra de natureza refletiva, ó, ele já bota a classificação do livro como sendo de natureza refletiva ou meditativa, tenha sido escrita por alguém cuja principal ocupação era a legislação. Que é, a legislação é para refletir ou para cumprir. Cumprir. Entendeu? Então aí esse aqui que está causando objeção contra o tempo ou a autoria, ele está dizendo assim, que não é igual à lei. Não foi por Moisés, porque Moisés usou o teor da sua escrita como a lei. A lei é para cumprir. E Jó, ele é para refletir. Entendeu? Então assim, já afasta um pouquinho, né? Mas perceba como é algo que está nas nossas mãos para a gente classificar. Entende? Não é assim? Dá para perceber? Só que, claro, para você dar a sua opinião, você tem que ser bom. Né? Não é falar qualquer coisa assim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Não é assim. Você tem que fundamentar. Certo? Tem que dizer sim ou não e por quê. Tem que ter provas, né? Hã? Concretizar a opinião, muito bem, olha, filósofo, né, esse homem? Então vamos aqui, né? O autor desconhecido, o Giz de Salomão. Aqui já vai para aqueles que acreditam. Diz assim, ó, sobre a autoria, o autor, né? Sobre a autoria, parece que a obra foi redigida no Giz de Salomão. Ele nem diz que foi escrita lá, ele diz que foi redigida. Porque alguém tinha o original e perdeu e foi reescrever. Certo? Foi redigida no Giz de Salomão. Alguns argumentos favoráveis. Nós vimos as objeções, agora vamos ver os favoráveis. Era uma época de paz em que as atividades literárias de sabedoria se desenvolveram. Um período propício para compor este livro. Outro argumento favorável. O livro de Jó tem o caráter dos livros da sabedoria. Os comentaristas, Kel de Elitist, observam que é uma característica daquele período criador e incipiente da Hokmah, daquela época salomônica, e da ciência e da arte, do mais profundo pensamento em matéria de religião e da arte, aliás, de cultura, a cultura inteligente e progressiva das formas tradicionais da arte, de uma época sem precedentes, e com a literatura correspondeu ao zênite da magnificência gloriosa para que o reino da promissão tendia. Ou seja, ele enaltece aqui de forma exacerbada
o reino da sabedoria de Salomão. E diz, foi numa época boa, propícia para a escrita deste livro. Então foi Salomão que... Certo? Ele está dizendo, está enaltecendo Salomão, bota lá em cima, foi na época, no auge dele, foi numa época boa, que ele estava muito sábio, estava ali, muito bom, ele foi inspirado e escreveu. O argumento 3, há uma exaltação semelhante de sabedoria piedosa entre Provérbios 8 e Jó 28, né? Trazendo de novo Provérbios e Jó. Provérbios quem foi? Salomão. Então, tá entendendo? Estão jogando para Salomão, né? Aqui. 4. O autor mostra uma clara preferência pelo nome Elohim. Olha aqui, ó, a diferençazinha, né? O autor mostra uma clara. Aí aqui ele já vai traduzido por Deus. O nome Yahvé ocorre somente 2 vezes. Duas vezes no capítulo 1, uma vez no 12. Uma vez no 38, 3 vezes no 40 e 5 vezes no 42. E isso associa com os escritos de Salomão, que geralmente utiliza o nome Elohim, e menos o nome Yahvé. Ou seja, ele declara que o nome Yahvé está lá, e Salomão não usava. Aí ele está dizendo, então não foi Salomão. Entendeu? Aquela história do nome. Um diz que foi Salomão, outro diz, não, foi Salomão não. Por quê? Porque Salomão usava muito o termo Yahvé. Aí fica desconhecido, porque tá, né? Entende? E o outro diz, não, ele usou muito Elohim. Quem usou Elohim? Moisés. Moisés usou muito Elohim. Aí já pega para Moisés. A outro diz, não, mas usa muita linguagem de Provérbios, então foi Salomão. Aí fica assim, um jogando pro outro, né? É igual Hebreus. Quando você chegar lá em Hebreus também vão se lembrar dessa aula. Hebreus também é dessas dinâmicas aí, viu? De Hebreus. Aí, deixa eu correr aqui, contexto histórico, contexto geográfico. Pronto, o histórico, contexto histórico, página 10. Jó foi um personagem histórico, como indicam Ezequiel e Tiago. Parece que Jó viveu no período dos patriarcas. Olha aí, né? Embora não se pode fazer nenhuma afirmação absoluta. Vejamos algumas evidências. Vamos lá para as evidências de que ele viveu na época dos patriarcas. Jó é identificado como um habitante de Uz. Quem lembra daquele mapa, né? Lembra dos mapas que eu cansei de desenhar aqui? Aí no mapa, na região aqui embaixo, a Mesopotâmia, né? Tem a região de Uz. Lá na Mesopotâmia. Uz. Né? Aí, e não de um lugar fictício. Ou seja, ele demonstra o lugar. Então, logo, já refuta a ideia dos árabes de dizer que era uma pessoa fictícia, né? Era uma lenda. Já refuta. Por quê? Porque ele mostra o lugar. Ele viveu na terra de Uz. Pronto, já mostra o lugar. Tem um fundo aí de que seja verdade, né? A pessoa está lá, viveu lá. As referências bíblicas a Uz sugerem um local a leste de Edom. A Septuaginta, vocês sabem, né? Ler quando está assim escrito, LXX. Como é que lê? Septuaginta, né? Aqui, no número, no algarismo romano é 70, mas foram 72 rabinos, judeus, né? Que estudiosos, e aí eles fizeram a tradução do hebraico para o grego. Então, foi tido como o nome de Septuaginta. Tá certo? Aí a Septuaginta traduz terra dos Aizitai, povo que, segundo o geógrafo Ptolomeu, se localiza no deserto da Arábia, perto dos Edomitas e do Monte Seir. 3, colocação 3 aqui, diz que Elifaz, amigo de Jó, era de Temã, localidade bem conhecida perto de Edom. Ou seja, mostra de novo pessoas, né, que existiram da época. Eliú pertencia aos Buzitas, região perto dos caldeus.
A riqueza é medida pela quantidade de animais. E isso nos lembra os dias de Abraão. Está vendo? As características, né? As pistas, os sinais de que ele era da época dali. A narrativa faz menção a uma época anterior à legislação do Sinai, ou seja, anterior a Moisés. Entende? A narrativa, perceba o método que eles estão usando, né? O que eles observaram. Estão olhando para a linguagem, estão olhando para os termos que se usa, a narrativa, o enredo, é assim, os nomes que eles mencionam, os lugares, é assim que se examina a Bíblia, tá? Examina assim, para você aprender, né? Para você ser edificado nela, tá certo? A ausência de citações sobre as instituições israelitas indica um cenário patriarcal. Por quê? Porque ele não fala sobre Israel. Não fala de Israel. E Israel, vocês percebem, né? Lembra quando foi? Já do Egito para cá. Antes do Egito não se falava em Israel. Falava de Jacó, né? Jacó era de Jacó vindo a ser chamado de Israel. Ponto. Jacó é patriarca. Só que Jacó já é filho de Isaac. Entende? E neto de Abraão. Então é um período patriarcal. Mas na época de Jó não se falava de Israel. Nem nação, nem povo, nem tribo. Entende? Como não se falava, presume-se que ele é antes. Não menciona nada. Só que, claro, estou só dando aqui dicas, né? Não estou batendo martelo, nada. Só dando dicas. Os irmãos pensarem juntos. 7. Jó viveu um modelo patriarcal de vida e religião. 8. A idade avançada de 140 anos de Jó, lá em 42:16, está mais de acordo com a idade atingida pelos patriarcas. Né? Na época dos patriarcas é que vivia esse tempo assim. Depois deles, não viveram mais. Entende? Contexto geográfico. Pensa-se que a terra de Uz, 1:1, ficava ao longo dos limites da Palestina com a Arábia, estendendo-se a Edom pelo norte e leste, ao rio Eufrates e lançando a rota de cavernas entre a Babilônia e o Egito. Ali a localidade. O tema do livro, o tema é intrigante, né? Por que o justo sofre? É uma pergunta que um bocado de gente faz, né? Meu Deus, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus, aceitei a Jesus, eu passo por tanta coisa. Parece que eu joguei pedra na cruz, né? Assim, né? Eu não estava nem lá, Senhor. Uhum. Exato. Exato. Não diz, não sabe, o que é desconhecido ficou desconhecido, né? Deixa, né? Aí, a questão agora, o tema dele, né? Por que o justo sofre? Aí, ele traz aqui o pensamento de um escritor, que é até bom, depois os irmãos, eu sugiro a leitura dele, que é do livro A Bíblia que Jesus Lia, de Philip Yancey. Aí, nessa leitura desse livro, ele diz assim: por que será que Deus permite e até estimula esses testes de fé? Será que Deus se importa com o fato de alguém aceitá-lo ou rejeitá-lo? Os capítulos introdutórios de Jó, no entanto, revelam que Deus apostou muito na iniquidade ou na retidão de um homem. O fato é que a fidelidade da pessoa e o livro, de certa forma, só apontam para isso, sem explicar. Faz toda a diferença. Essa, para mim, é a mensagem mais rigorosa e duradoura do livro de Jó. Da mesma maneira que Jó também vivemos na ignorância
do que acontece nos bastidores, ele diz, né? Jó faz lembrar que a breve história da humanidade nesta terra, e diga-se de passagem, a minha breve história de fé, acontece no amplo drama da história do universo. Somos soldados rasos numa batalha espiritual de relevância cósmica. As palavras de C.S. Lewis, não há terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada décimo de segundo é reivindicado por Deus e por Satanás. Para Jó, o campo de batalha da fé envolvia a perda de posses, a perda de membros da família e a perda de saúde. Talvez estejamos enfrentando uma batalha diferente. Insucessos na carreira, um casamento em ruínas, inclinações sexuais, um rosto ou outra característica física que afasta as pessoas ao invés de atraí-las. Talvez as nossas provações também não sejam consequência de uma competição cósmica travada no céu. Mesmo assim, a mensagem desse livro exige aquela fé firme e bem definida que crê, mesmo com condições de inferioridade, que a reação de uma pessoa de fato faz diferença, né? Ou seja, é como se tivesse eu gosto de ilustrar dessa forma. É como se tivesse um diálogo no céu entre Deus e Satanás e o diabo enredando de nós, falando de nós, dizendo assim: ó, ele só está servindo ainda a ti porque tu abençoou, porque tu envolveu de tanta coisa. É óbvio que vai servir. Aí, isso é um questionamento do diabo. E Deus, só que Deus não é menino, né, também? Só que Deus, para mostrar para o diabo que não é, e sabendo que Deus pode restituir tudo de novo, Deus diz: pois vai lá e toca, vai. Ele foi, tocou. Jó era o homem mais rico que existia na terra, na sua época. Não tinha outro. Entendeu? Tem noção do que é isso, né? Aí, de repente, acaba tudo. E esse acabar tudo foi sequencial. Acabou um, depois lá vinha outro dando notícia, depois lá vinha outro dando notícia. Para acabar com tudo, acredita-se, estima-se que tenha sido assim, sequencial, questão de dias, acabando tudo. Porém, a restauração de tudo durou anos, porque foi por meio de doações. Deus começou a levantar pessoas e foram doando e doando. Veja se não é assim hoje também, quando acontece alguma catástrofe, quando acontece alguma coisa, um dano para alguém, como é que esse alguém volta a retomar a sua vida, se não por meio de ajuda? Ajuda humanitária, é assim? Assim foi com Jó. Restituiu tudo, e foi tanto que a Bíblia diz que foi em dobro, né? Só que uma perguntinha aqui. Tudo foi em dobro. E os filhos de Jó foi em dobro? Tchan, 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 tchan. Chega. Foi tudo em dobro. Os filhos de Jó haviam morrido. Quantos filhos ele tinha? 10, né? Morreram os 10. Deus deu tudo em dobro. Os filhos foram em dobro? Vieram 20? Ou veio só os 10 de novo? Né? Acredita-se que por ser filho, e quando perde um filho, qual o nome que se dá? Existe ex-filho? Não. Então, com essa premissa, acredita-se que Deus deu a ele 20 filhos, porém 10 haviam morrido. Entendeu? Aí ficou 10. Só que quando morreu os 10, ele só tinha 10. Aí Deus deu mais 10. Aí ficou 10 que morreram e 10 que Deus me deu. Estão vivos. Entende?
A esposa, Deus deu outra? Não. Ela não morreu? Ele... né? Agora um detalhe, irmãos, é muito interessante isso aqui. A esposa, né, como o irmão Pedro falou aqui, né? Ele, nem Deus deu outra e nem Jó quis trocar, né? Agora, por que ela não foi atingida? Foi a única que, entre aspas, saiu ilesa. Os filhos foram atingidos, as posses foram atingidas e a saúde de Jó foi atingida. Pronto. Hã? É legal, né? Com Jó, o negócio é com Jó.